Nos primeiros capítulos do ano da morte de Ricardo Reis, acompanhamos o regresso do protagonista a Lisboa, depois de muitos anos passados no Brasil. No capítulo 1, a cidade recebe-o num cenário sombrio, chove, o ambiente é melancólico e parece suspenso no tempo. Ricardo Reis chega e percebemos logo o seu distanciamento, não só com a cidade, mas também de si próprio. O capítulo 2 mostra-o circular por Lisboa quase como um fantasma. A cidade continua úmida, fria e o seu estado de espírito acompanha esse clima. Sente-se deslocado, preso entre o passado e o presente. No capítulo 3 é que se nota uma diferença. Ricardo Reis começa finalmente a instalar-se no hotel, organiza os papéis, arruma as malas e com isso inicia uma espécie de arrumação interior. Surge Lídia, a criada, e pequenos hábitos começam a formar-se. É o início de uma nova rotina. Durante esse processo surgem momentos de introspeção ao reler versos antigos que tinha escrito. E quando finalmente se sente bem no quarto, afirma: agora sim, está instalado. O que mostra que começa a habituar-se ao seu espaço. Este capítulo marca, assim, o início de uma nova fase, mais silenciosa, mais profunda, onde temas como a memória, o tempo e a identidade começam a surgir com mais força. Agora vou apresentar as personagens, fazendo uma breve caracterização e representando alguns elementos textuais que ajudarão a compreendê-las melhor. Começando por Ricardo Reis, ele é médico e poeta, uma figura reservada e introspectiva que regressa a Portugal após 16 anos no Brasil. Nós percebemos que ele prefere o isolamento e é muito atento aos seus próprios rituais. A seguir temos a Lídia, criada do Hotel Bragança. Ela trata Ricardo Reis com muito cuidado e respeito. A forma como fala com ele mostra também uma tentativa de apaixonamento emocional. Salvador, o gerente do hotel, é um homem tradicionalista, cortês, muito ligado à hierarquia e às rotinas familiares. Depois temos o Pimenta, funcionário responsável por carregar as malas e ajudar os hóspedes. Pimenta simboliza os trabalhadores anónimos que sustentam a sociedade sem receberem grande reconhecimento. Fora do ambiente do hotel, encontramos a Mercenda, uma jovem com a mão paralisada. É uma figura frágil, melancólica e enigmática, que desperta em Ricardo Reis atenção especial. Com a Mercenda aparece o seu pai, o Dr. Sampaio, o notário de Coimbra, uma figura austera, protetora e formal. Por fim, temos Fernando Pessoa. Ele surge como um fantasma entre o mundo dos vivos e dos mortos. A sua presença é misteriosa e simbólica. Espaço físico no capítulo 3. No início do capítulo 3, encontramos Ricardo Reis num espaço interior, o quarto do Hotel Bragança, um lugar fechado e silencioso que reflete o seu isolamento e contemplação. A janela entreaberta simboliza a fronteira entre o pensamento e a ação. Com a breve presença de Lídia, a criada do hotel, esse isolamento é momentaneamente interrompido. Depois, ao sair para Lisboa, passamos para o espaço exterior, onde encontramos uma cidade cinzenta e decadente e locais reais como o Cais de Sodré ou o Mirador de São Pedro de Alcântara, que espalham a crise política e moral da época. Estes espaços confrontam Ricardo Reis com a memória e o tempo, revelando a tensão entre o refúgio interior e o confronto com o mundo. Em suma, Saramago transforma o espaço num espelho da alma da personagem e numa crítica à sociedade portuguesa dos anos 30. Está já composto Ricardo Reis, de vestuário e modos, barba feita, roupão cingido. Abriu mesmo a janela para arejar o quarto. Espaço social. Neste capítulo são notórias as divisões de classes sociais, o contraste entre o conforto do espaço de elite, temos o caso do Hotel de Bragança, um espaço bem estruturado, com funcionários bem treinados, temos também os espaços históricos nobres, a contrastar com a dureza da vida nas áreas urbanas, como é o caso do Cais de Sodré, dos bairros populares, caracterizados pelas mulheres de meia porta, pelos baixos costumes, pela marginalidade. Nós, ao compararmos estes ambientes, percebemos que existem diferenças que são significativas, que a sociedade não é homogénea, onde o espaço físico é um reflexo das hierarquias e das relações de poder que já existem. Para evidenciar isto, escolhi aqui uma passagem que diz o seguinte: diante de Ricardo Reis aparece uma multidão negra que enche a rua em toda a largura, alasta para cá e para lá, ao mesmo tempo paciente e agitada. Os velhos, calados e sombrios, mal seguros nas pernas, babam-se. Dia de boda único se lhes não deseja a morte, por causa do prejuízo que seria. Portanto, temos aqui a imagem de um povo pobre, descalço, à espera de ajuda. Esta ideia vai diferir muito da ideia que nós temos de
classes sociais altas, como é o caso de Ricardo Reis, que está perante esta situação. Ricardo Reis está a escrever no seu livro. Lídia entra com a bandeja do pequeno almoço. Olhando para baixo, com voz neutra, diz: O café está quente, senhor doutor. Obrigado. Pode deixar aí. Lídia pousa a bandeja com cuidado e há um silêncio constrangedor. Ela não era apenas os braços que trazia o café, era também os olhos que nunca ousavam levantar-se. Lídia está sem olhar para trás. Ricardo permanece imóvel, fitando a chávena. No capítulo 3, o amor surge sobre duas formas distintas, através de duas mulheres, Lídia e Marcenda. Com Lídia, a criada do hotel, o amor é sugerido como desejo físico. Ricardo Reis observa-a com crescente interesse sensual, num clima contido, mas também com atração, aquela atração física. Um exemplo disto surge quando ela olha como quem vê pela primeira vez o que tantas vezes viu. Uma frase que marca a transição entre o olhar habitual e o olhar de desejo carnal. Por outro lado, Marcenda representa um amor distante, idealizado e rígido. Visitam todas as terças-feiras, de forma pontual e formal, como se cumprissem um certo ritual social. Este amor nunca se concretiza, ficando preso à formalidade e à ausência de emoção, revelando uma relação, de certa maneira, fria e sem futuro. Saramago mostra-nos assim duas formas de amor, neste capítulo, uma marcada pelo corpo e outra pela impossibilidade da concretização. Lídia entra no quarto onde está Ricardo Reis e ambos trocam olhares, sentindo um desejo físico. Em contraste com Marcenda, onde predomina um amor platónico. Agora vou apresentar alguns aspectos simbólicos, quais são e o que representam. Começando pelo fantasma de Fernando Pessoa. Isto representa a incerteza e a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Ricardo Reis morou muito tempo no Brasil e ele sente-se perdido em Lisboa. O fantasma faz com que ele reflita sobre o que foi ou o que poderia ter sido, mostrando a sua identidade dividida. A relação com a Lídia também tem um significado simbólico, mostrando a sua solidão e as diferenças sociais. A seguir, o Hotel Bragança. Isto mostra que Ricardo Reis está em um lugar temporário e sem segurança. Ele não tem um sítio verdadeiro. Isto reflete a sua desconexão com Lisboa, Portugal e com ele mesmo. A mão paralisada de Marcenda representa a falta do poder e o bloqueio emocional. Assim como Marcenda não consegue mover a mão, Ricardo Reis também está preso ao passado e ao presente, incapaz de tomar decisões ou viver plenamente. Por fim, Lisboa como labirinto. As ruas confusas e incertas da cidade representam a busca de Ricardo Reis por um propósito. Lisboa também mostra a dificuldade em encontrar estabilidade em uma sociedade dividida, além do desafio de definir a sua identidade num período político complicado. A intertextualidade é uma das marcas mais ricas da escrita de Saramago. O autor recupera vozes literárias, reais e fictícias, para dar profundidade à experiência de Ricardo Reis. A primeira referência forte vem do universo pessoano. Ao ler os seus próprios versos antigos, Ricardo Reis, que foi um heterónimo de Fernando Pessoa, encontra-se consigo mesmo de forma inquietante. Depois surge o estranho livro The God of the Labyrinth, de um tal Herbert Quine. Mas este não é um autor real, trata-se de uma invenção do escritor Jorge Luís Borges. Ao referir esta obra fictícia, Saramago brinca com os limites entre a realidade e a ficção, reforçando a ideia de que Ricardo Reis está preso num labirinto simbólico, feito de memórias, livros e identidades por definir. Estas referências aparecem no momento em que Ricardo Reis organiza os seus papéis no hotel e mergulha numa introspecção profunda. Ricardo Reis está a secretária a ler um livro. Vivem em nós inúmeros. Se penso assim, ignoro quem é que pensa ou sente. Sou só o lugar onde se pensa e sente. Levanta-se lentamente. Quem? Quem sou eu agora? Bem? Pôs o seu livro e agarra na rosinha. E se não sou ninguém? Serei apenas o que resta de um nome? Neste certo houve um claro eco do livro do Desassossego, de Bernardo Soares, outro heterónimo, quando mencionam: vivem em nós inúmeros, se pensa ou sinto, ignoro quem é que pensa ou sente. Aqui Saramago usa a intertextualidade para explorar a multiplicidade do eu e a dúvida existencial da personagem que sobrevive ao seu autor. E a referência do fictício Herbert Quine ao brincar com o soar do seu nome. Quem? Quine? O narrador. O narrador presente é um narrador omnisciente que vai adotar uma postura crítica ao dar-nos conta de reflexões, de comentários, de análises sobre os personagens, sobre os acontecimentos, sobre a própria sociedade. Esta sua função
de analisar, questionar isto de uma forma sutil e irónica, vai-lhe permitir expor as contradições sociais, históricas, culturais. No fundo, é um narrador observador que reflete sobre as coisas, que é atento às nuances de poder, de pobreza. Para ilustrar isto, escolhi aqui uma frase que diz o seguinte: os homens esses disfarçam, simulam a gravidade que a todo o chefe de família convém. Vão no seu passo como quem traz outro fito, ou não quer reconhecer este. Portanto, há aqui uma crítica social e à máscara também, que é utilizada pelas pessoas para esconder os seus problemas, as suas inseguranças. Também podia ter escolhido o caso do Homem e do Rio, de reflexões sobre a vida e a morte, sobre o sentido da vida, mas pronto, com isto podemos concluir que aqui não são apenas narrados acontecimentos. Também nos vai ser vai nos ser oferecida uma leitura que nos vai incentivar a reflexões, à desconstrução de ideias, que vai desafiar as aparências. Ricardo Reis, homem que pensa devagar, para não se contradizer depressa. Monárquico sem rei, médicos sem doentes e amante sem amor. Baixo, com olhar perdido. Entre o desejo e o dever, que me restam, talvez apenas hesitar. Afinal, também é uma forma de viver. O tempo histórico e acontecimentos reais no capítulo. Durante a leitura de jornais, Ricardo Reis depara-se com notícias alarmantes sobre a situação em Espanha, onde os operários ocupam fábricas autónomas e o país caminha para a guerra civil. Frases como "a Espanha é um barril de pólvora" indicam este clima explosivo da época. Em Portugal, embora Saramago não mencione diretamente Salazar, o ambiente repressivo faz-se sentir. A política é um assunto evitado, como se nota na frase. Não se fala de política nos hotéis, muito menos com criadas, revelando um país mergulhado no medo e na censura. A presença de Fernando Pessoa, já falecido, mas que continua a aparecer como fantasma, serve para questionar a passividade de Ricardo Reis face ao mundo real. Ele diz a frase: "Tu vives como se estivesses morto, eu estou morto e vejo mais do que tu", sublinhando a crítica à indiferença perante os tempos sombrios. Ricardo Reis está a entrar no seu quarto enquanto lê uma notícia sobre Espanha. Espanha é um barril de pólvora. De repente, assusta-se com Fernando Pessoa. Eu que estou morto, sei mais sobre a vida do que tu enquanto vives. Vocês amor. Lídia, entre Eu não disse! Opa, não disse mesmo. E ambos trocam olhares ferozes. Aí é uma cabeçada. Espera aí que eu É, Natália, não te deixa participar. Ricardo Reis está a ler uma notícia sobre Espanha. Enquanto Não fechamos a porta. Ricardo Reis está a entrar no seu quarto. É,